Pensa no seguinte, pensa num ser humano, e eu já vi, não é vivi, já vi isso várias vezes. O que um ser humano precisa, né, ter de desprendimento para cuidar de alguém que tem alguma espécie de deficiência. Quando a pessoa é do nosso sangue, né, a gente naturalmente já o faz. Quando também, né, não é do nosso sangue, muitas pessoas trabalham em prol daquela, né, que tem algum problema mais grave. Mas não é uma medida muito simples, e seria demagogia dizer que é, uma pessoa que escolhe a outra para namorar e a outra mal enxerga. Até, bom, pensando bem, se ela enxergasse, ia ver que Tiago não era também essas coisas. Mas o coração de Tiago é quem fala. Quem fala por Tiago é o coração dele. Quando ele conhece Célia, ele sabe que a moça mal enxerga e que já tem um filho, uma filhinha. Ela tem apenas 20% da visão. E Tiago assume o namoro e assume como se fosse um esposo. E ele assume tanto que ele é quem cuida da filhinha de Célia. Pois muito bem. Isso está tudo muito bem, está tudo muito lindo. Todos admiram Tiago, né, lá no bairro, a família de Célia, porque ele trata, né, Célia muito bem e trata a criança também muito bem. Mas há uma questão. A questão é que nem sempre o que é visível corresponde à realidade. Muitas vezes, uma coisa é estar diante de nós e a gente olha e diz, nossa, que coisa linda, que bonito, e a realidade não é essa. Assim era aqui. Diante de todos, Tiago era ótimo. Longe de todos, ele com a criança não era o problema. Mas com Célia, ele é. Com Célia, ele, volta e meia, ou quase sempre, começa a massacrá-la. Até que num determinado momento, né, ela se pergunta, por que eu não denuncio? E ela mesma responde, mas ele trata a minha família muito bem. E ela então comete o grande erro da vida, que é não denunciá-lo. Pois bem, naquele dia eles estão no carro e ela começa, né, a conversar com ele, a conversa se transforma numa discussão. Para ter-se uma ideia da violência daquele sujeito, ele bateu tanto na moça que a matou. Mas aí ele resolve tomar uma outra atitude, pegar o corpo, jogar no meio da rua para simular um atropelamento. E é óbvio que isso não passou batido pelos olhos da perícia. Ele vai preso, mata a mulher, simula um acidente e fica 1 mês preso. Se Célia fosse viva, né, ela estaria nesse momento com várias dores, mas a dor, segunda dor maior depois do que ele fez, quem está sentindo agora é a família. Porque, e foi a família que nos procurou, por uma razão. Ele está há 8 anos solto, não é julgado. Aí você diz, foi aqui na Zona Leste de São Paulo, ele sumiu. Não, ele não sumiu.
A justiça, nesses 8 anos, deixa ele responder em liberdade. Sabe quantas vezes os advogados dele já conseguiram adiar o júri? 5 vezes. Na última, o advogado, na hora H, desistiu da causa. E aí, o que fizeram? Se o juiz quisesse, imediatamente nomearia um advogado qualquer para fazer a audiência. Não, aceitou adiar mais uma vez. E é por isso que a gente vive num país que hoje, infelizmente, é considerado o paraíso da impunidade. Põe no Cidade. Já são 8 anos à espera por justiça. A justiça, ela tá nos matando aos poucos. Por quê? Porque ela tá demorando demais para ser feita. Cada vez que nós vamos naquele fórum, é um pedaço que a justiça tá tirando da gente. O acusado de matar Célia Dias, de 23 anos, é Tiago Simplício, que na época do crime era namorado da vítima. Ele destruiu a minha família. Nós estamos 8 anos sem saber o que é festa de Natal, que é Ano Novo, Dia das Mães. Nós não comemoramos mais nada. A minha sobrinha, ela chora, pede para morrer, para ficar com a mãe dela. Já foram marcados 5 julgamentos, mas todos são cancelados de última hora. A minha mãe vive doente, tá? A minha mãe falou lá, porque agora foi marcado para o dia 29 de setembro. A minha mãe falou assim, eu acho que eu não vou estar viva para ver ele preso. A família já não sabe mais o que fazer para ver Tiago atrás das grades. Gostaria de falar que eu vou até o fim. Enquanto eu tiver vida, eu vou atrás. E eu vou colocar esse maldito, esse assassino atrás das grades. Porque é o mínimo que a justiça podia fazer, era colocar ele atrás das grades. Tiago contou para a polícia que não matou Célia. Ele disse que durante uma discussão, ela teria pulado do carro em movimento nesta avenida de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Ele é um assassino. Ela não se jogou coisa nenhuma. Pode mentir à vontade, a verdade vai aparecer. Mas a história não convenceu muito a família da vítima. Tiago, na época do crime, deu várias versões para o que teria acontecido. Mas hoje, o que mais incomoda a família é saber que tanto tempo se passou e nada aconteceu. A minha mãe tá acabada, eu tô acabada, ele já acabou com a vida do meu pai. Porque ele também... Seu pai faleceu. Meu pai faleceu. 3 anos, faleceu esperando justiça. Esperando justiça. Eu chegava no hospital, meu pai lá, minha filha, eu não posso morrer sem ver aquele assassino ir preso. E meu pai morreu, não viu. A Célia, ela morava aqui nesta casa, junto com a mãe e também uma filha que tinha poucos meses de vida. Nós estamos na zona leste de São Paulo e nesta casa a Célia morou por muitos anos. Mas como a Célia conheceu o Tiago, Bruno? A Célia conheceu o Tiago através de uma prima do Tiago. Célia era amiga da prima do Tiago, falou para o Tiago da Célia, o Tiago se interessou, os dois se conheceram e começaram a ficar, começaram a namorar. Como o relacionamento estava ficando cada vez mais sério, Célia teve a seguinte ideia: olha, Tiago, eu quero que você conheça a minha família, a minha filha que tem poucos meses, eu quero que você conheça a minha mãe, a minha irmã. E Tiago veio. Tiago veio aqui, ó, para a casa da namorada. Ele entrou, cumprimentou todo mundo, rapaz simpático, muito dedicado, sempre sorrindo. E um detalhe, Tiago ganhou Célia da seguinte maneira: nossa, sua filha é linda. Queria te falar uma coisa, amor. Eu estou apaixonado por você, sabia, Célia? Célia, você tá? Tô. Eu queria te dizer uma coisa. A partir de hoje, a sua filha tem um pai. Porque eu, Tiago, serei o pai da sua filha. Porque eu quero me casar com você, quero construir uma família ao seu lado, quero ter outros filhos com você. Não quero só esta menina, eu quero mais. Célia viu no Tiago a oportunidade de construir a família, de dar um pai para a filha dela, que na época tinha poucos meses de vida. Célia também está apaixonada. Tiago, aquele homem do bem, aquele homem sorridente,
No começo, conquistou quase toda a família. Quase toda. Menos uma pessoa. A mãe da Célia. Uma senhora que na época tinha 57 anos. A mãe dela, uma mulher vivida, experiente, viu que o namorado da filha não era tão bom assim como ele aparentava ser para muitas pessoas aqui na casa onde elas moravam. Parecia ser um rapaz do bem. Parecia. Mas o coração da senhora não sentia isso. Não sentia isso aí. Um dia até ela falou: mãe, o dia que chega aqui a senhora dá só bom dia, não fica... Não, eu acho que meu coração sempre, sabe? A Célia, gente, ela sofria calada. Por que sofria calada, Bruno? Porque só depois da morte, só depois que tudo isso aconteceu, a família descobriu o que realmente acontecia no relacionamento da Célia. Porque até então, todos pensavam o seguinte: olha, realmente Tiago é um cara bacana, cuida muito bem de Célia. A mãe da Célia estava certa quando ela percebeu e sentiu no coração que o Tiago não era tão bom assim não. Depois que a filha morreu, a mãe e a família ficaram sabendo o seguinte, que Célia, na verdade, era agredida com frequência, que Tiago era extremamente violento. Mas como eles descobriram, Bruno? Descobriram porque uma amiga, que era confidente, amiga que ouvia, né, o desabafo de Célia, resolveu contar para a família tudo o que sabia. Ela disse o seguinte: olha, o Tiago, ele bate na Célia. Ele batia, melhor dizendo, na Célia. A Célia sofria calada, ela não contava para a família não sofrer. Foi aí que a mãe ligou uma coisa na outra. Opa, peraí. Muitas vezes eu vi minha filha com hematomas no corpo, com machucados na perna, com machucados no braço. Eu perguntava para ela o que tinha acontecido, ela falava que tinha esbarrado em um móvel aqui da casa, que ela tinha, né, esbarrado em uma árvore, em um portão na rua, porque ela tinha deficiência visual. E essa era a história que ela contava. Ela inventava uma história para a família não descobrir a verdade. Ela morreu sem contar para a família que Tiago, na verdade, era um homem extremamente violento. A família só veio ficar sabendo de tudo isso depois da morte de Célia. Foram 2 anos juntos, até o dia que a família da vítima foi surpreendida com a notícia de que Célia tinha sido atropelada e não havia resistido. Mas a perícia concluiu que, na verdade, Célia foi espancada até a morte. Ela apanhou muito antes de morrer. E ela foi colocada ali no meio do asfalto já morta. Sim. Em uma das versões contadas por Tiago, Célia teria descido do carro depois de uma discussão. Tiago teria ido embora e deixado a namorada para trás. E para se defender, falou ainda que ela foi atropelada. Adriana foi a primeira pessoa a ver o corpo de Célia jogado no meio da rua. Ela foi uma testemunha muito importante para a polícia concluir a investigação. Agora, preste atenção nesse detalhe. Aqui, vocês chegaram a ver cacos de vidro? Não. Pedaços de lanterna de carro? Também não. De para-choque, alguma coisa de carro? Não. Algo que nada. levasse vocês a acreditar em um atropelamento? Nada, não tinha nada. Porque é o seguinte, ela estava muito machucada. E se tivesse sido um atropelamento, né, o carro teria que estar em alta velocidade no momento ali do choque. E com o impacto, o que acontece um carro em alta velocidade contra um corpo? Quebra a gradinha, um pedaço do farol, um pedaço aqui, ó, até mesmo do para-choque. E não tinha nada disso. O que levou a perícia também, né, aqui no local, a acreditar o seguinte: não, realmente não foi atropelamento, porque não há partes do carro atropelador. Ou seja, a história de que ela teria sido atropelada começou a ser desmentida aqui mesmo, ainda no local, pela própria perícia. Perícia que concluiu depois que, na verdade, não houve atropelamento e que ela, sim, foi espancada até a morte e deixada bem aqui, ó, no meio da rua. A polícia concluiu que realmente Tiago é o assassino,
por conta das provas e também dos laudos do IML. Ela estava de lado, a bolsa perto da cabeça dela, colocada, estava bem arrumada. Havia marcas de freada ali na rua, Não. Nada. pedaços de vidro de carro que poderiam ter se quebrado com impacto, com um tipo de acidente. Nada. Só ela Nada mesma. disso. Nada. Planejou tudo. Aí no dia seguinte foi no velório, foi no IML, ficou no velório a noite toda com a família, ficou no enterro, depois ficou frequentando a casa da minha mãe, Como se nada tivesse como acontecido. se nada tivesse acontecido. Tiago chegou a ficar preso por 30 dias, mas o advogado dele na época conseguiu, na justiça, o direito do cliente esperar pelo julgamento em liberdade. 8 anos se passaram e até agora, Tiago não foi condenado. Por que ele tá solto? Porque ele é bonzinho? Ele espancou a minha irmã. Ele é bonzinho, eu que sou ruim, porque se eu encontrar com ele na rua e abrir a minha boca, ele fala que eu tô ameaçando ele, aí eu vou presa. O julgamento era para ter acontecido no fim do mês de abril. E mais uma vez, foi cancelado. 8 anos se passaram, eu estou 8 anos lutando para isso. E ainda recebo a intimação réu preso. Um absurdo, que o bonito ficou 1 mês só. Ainda comeu nas minhas custas. E saiu pedir perdão para minha mãe. A dona Lindalva é a mãe da Célia. A senhora está com 65 anos, isso? Tô, 65. E como que é aquela história que a senhora falou para sua filha, que a senhora tem medo de morrer e não ver a justiça? Como que é? Tenho medo de morrer e não há justiça. A senhora não vê o assassino da sua filha preso? Não vejo ele preso. Eu A senhora falei. tem medo disso acontecer? Eu tenho medo de acontecer. Porque eu quero justiça. A senhora já foi 5 vezes no Foi. fórum Foi. e todas as vezes a senhora volta para casa com a notícia triste. Não tem julgamento hoje. E a filha dela fica sofrendo por causa disso aí. Deu febre, E sofreu. a sua neta? É a minha neta. A senhora tem a neta que sofre, a senhora sofre mais Filha ainda. também, a Denise também sofre. Toda a família. Meus netos, tudo sofre. Como que a senhora consegue encontrar força para a senhora continuar vivendo, para a senhora continuar Porque lutando? quando a gente tem, eu tenho Deus, eu vou na igreja, eu oro, peço oração, né, sabe? Eu fico na oração. Porque senão eu tinha entrado em depressão. Mas eu sofro muito. A senhora já chorou muito, né? Já chorei até lágrimas. Nossa, chorei o que tinha de chorar. Hoje a senhora não consegue nem chorar mais, Não. Mas ainda vem as lágrimas, ainda sofrida, mas vem. de vez em quando. De vez em quando vem. E eu quero justiça. Eu vou ter fé em Deus. Antes de eu morrer, eu quero ver ele atrás das grades. Só isso. O ex-marido da senhora tinha um sonho de ver ele preso, mas ele acabou morrendo sem ver a justiça. Em 2011 ele faleceu E também. esse é o medo da senhora falecer sem ver a justiça. Sem ver justiça, porque senão ele vai fazer com outras moças, né? Justiça é demorada no É Brasil. demorada. Até demais. A senhora eu sempre vou batalhou, defender, sempre eu vou lutou. confiar na justiça daqui da terra, lá do céu, né? A gente confia. E vai, um dia vai chegar a vez, né? Um dia chega. A filha da Célia tem 11 anos e ela fica acompanhando a gente, né? Gravar de longe, sempre olhando. Agora há pouco ela falou pra mim aqui, né? Sem a gente gravar o seguinte: olha, o quarto que era da minha mãe, hoje é meu. Toda vez que ela fala da mãe, ela sente uma alegria muito grande, né? Um orgulho muito grande da mãe, só que essa alegria, ela acaba se perdendo quando ela lembra do que aconteceu com a mãe. Nossa, lembra? Aí bate a tristeza muito Bate uma forte nela. tristeza, nossa. É só dizer E assim, ela tem que tomar algum tipo de remédio, ela precisa passar por não, psiquiatra. eu acho que ela tem que passar, né? Porque tudo que ela passou... Ela vê que ela tem essas mudanças de comportamento. tem. Ela tá alegre, depois tá Nossa, triste. ela chora que desesperada. Aí eu faço tudo para ela se acalmar, né? Mas é uma tristeza para mim também, né? Porque eu fico ali, tudo ali. É uma barra, né, pra senhora, Eu né? tenho que segurar, não falar nem o nome dela, para não prejudicar a menina, né? Mais triste é. A senhora fica trancada, sofrendo junto com a sua neta, junto com a sua filha, e ele tá solto. E ele tá solto. Indo nos barzinhos, Isso. não, nas festas, nas baladas, É. sorrindo pra cima e pra baixo, Dia das sem Mães, justiça, tá com a mãe dele, cadê? abraçando a mãe e beijando a mãe, a senhora tá sem sua filha. Sem minha filha. É triste. Injustiça, né? É justiça, eu quero justiça. Eu quero o rei lá atrás das grades, só isso. Hoje, ela ajuda a cuidar da neta, filha que Célia deixou. Ela fica chorando, depois ela pede, ô vó, desculpa. Porque eu sinto tanta saudade da minha mãe, vó, que eu fico assim, sabe, desesperada, chorando. Mas desculpa, vó. A menina fica chorando já ontem. 11 ela anos. 11 anos. Tem hora que ela É isso pra senhora. fala. Aí depois ela chora, pede desculpa, me abraça, eu te amo, vó.
sabe? Mas isso aqui dói. Mas, mesmo diante de tantas barreiras, de tantas dificuldades, a família ainda continua unida, para que um dia elas possam comemorar juntas a condenação do homem que acabou com a felicidade de todos. Podia me bater, podia me xingar, vim pedir desculpa, eu perdoo. Mas esse daí não. Deixar a menina jogada lá, nós estradão sozinha jogada lá, toda machucada, não. Não tem perdão, não. Eu vou te colocar atrás das grades, eu vou mostrar pra todo mundo o que você fez. Vou mostrar a sua cara pro Brasil todo, pra todo mundo ver que você é um assassino. Agora, não é possível se levar 8 anos para um julgamento. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça deveria entrar no caso e o Tribunal de Justiça deveria chamar os juízes ou o juiz do caso para perguntar por quê. Tô certo, Faraó? Tá certíssimo, porque isso que nós vimos aí não passa de uma malandragem jurídica. Trata-se na prática de empurrar com a barriga. Agora, nenhuma lei, o Marcelo diz que o juiz é obrigado a submeter-se a esse tipo de malandragem. Ele não é obrigado, não. Ele tem que tomar uma atitude, nomeia um advogado dativo, que o Estado paga quando alguém dá uma de malandro, como nesse caso. Você não pode ficar empurrando indefinidamente. No último julgamento, quando o advogado disse que não estava mais na causa, nomeava o juiz um advogado e fazia-se o júri. Agora não, se protela e se cria a sensação no país, a sensação de impunidade